Gálatas 3, de 10 a 14, assim diz: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas na lei, no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Meus irmãos, a lição de hoje, ela fala de algo que tem sido a causa de muita discussão na igreja, principalmente diante daqueles que querem viver uma vida cheia de licenciosidade. Porque tem dois casos que devemos analisar a respeito da vida da igreja. Tem aqueles que querem viver como crentes, fiéis a Deus, tementes a Deus. Tem aqueles que querem viver com o nome de crente, porém vivendo numa vida totalmente pervertida, porque acha que não precisa obedecer norma nenhuma, regra nenhuma. E existem aqueles que querem viver extremamente zelosos da lei, para mostrar a si e mostrar aos outros que eles conseguem fazer a coisa certa. Esta parte do texto, ela foi escrita para esses últimos, para esses que acham que podem cumprir a lei, para esses que acham que podem seguir à risca, cumprindo corretamente cada preceito de lei, e assim ele não depende de ninguém, ele não precisa de ninguém, ele consegue viver a sua vida e colher os frutos da fidelidade que ele mesmo conquistou através da sua obediência. Irmãos, no Brasil nós temos leis para tudo. O tempo que a gente fica na fila, o som, a altura do som que pode ter depois de certas horas, apesar de muita gente não obedecer, a velocidade que os carros podem andar em determinadas pistas. O problema não são existirem leis, o problema é fazer as pessoas obedecerem essas leis. As leis, elas são criadas para proteger a vida e o bem-estar das pessoas de bem. Elas são criadas também para punir os infratores que não obedecem e que por natureza não se importariam com a perturbação alheia e nem com o risco de vida dos outros. Se alguma lei foi criada, é porque houve um causador de algum problema. Foi necessário alguma perturbação, alguma situação desconfortável ou qualquer outra situação de perigo para que a lei ela fosse criada. A lei, ela não é criada para beneficiar a alguém, mas para regulamentar o comportamento de maus e de punir aqueles que não respeitam o próximo. Alguém pode dizer: pastor, mas a lei, por exemplo, que trata dos direitos dos funcionários, é para beneficiar os funcionários. Não, ela foi criada por quê? Porque os patrões, eles não respeitam direitos, aquilo que como deveria respeitar os seus funcionários. Então, a lei é criada para obrigar o patrão a respeitar. Ele não estava respeitando. Toda lei traz consigo alguma punição. Caso contrário, ela não teria razão de existir. Porque as pessoas que fazem o mal e que não obedecem a Deus e nem às leis normais, elas só obedecem quando dói no bolso ou quando restringe a liberdade, quando elas têm uma punição. A aplicação da lei, ela traz maldições, ela traz multas, ela traz castigos. No texto de hoje, nós vamos meditar sobre o tema: a lei não abençoa, a lei amaldiçoa. Isso é muito importante para o cumprimento, para que nós entendamos a nossa relação com a lei. Então grave bem: a lei não abençoa,
a lei, ela amaldiçoa. Em primeiro lugar, nós veremos que quem tentar cumprir a lei para ser abençoado, se frustrará. Quem tentar obedecer à lei para ser abençoado, ele faz com o objetivo de ser abençoado, ele vai se frustrar. Paulo diz: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Olha, ao ver uma afirmação como essa, a pessoa pode entender que a gente está fazendo uma afirmação contraditória, que então estamos incentivando a quebra ou o descumprimento da lei. Tem muita gente que acha que a igreja presbiteriana, ela não se importa com o pecado, pelo contrário. Olha, parece, ao afirmar isso, até que estamos incentivando a rebeldia contra a lei. Parece afirmar que contradizê-la é o melhor caminho para a felicidade, já que tentar cumpri-la leva à frustração. Só que nós devemos entender que a ênfase de Paulo é a salvação pela graça. Paulo está escrevendo para os Gálatas para mostrar para eles que eles não vão conseguir nada de Deus cumprindo a lei, mas eles alcançaram a salvação através da fé pela graça do Senhor. A graça nos foi ofertada por Deus e viver segundo a graça traz como resultado uma vida de paz com Deus e segurança. A questão levantada por Paulo é que nenhum homem encontrará paz com Deus no cumprimento da lei. Lembra daquele jovem rico, quando ele chegou e perguntou o que ele deveria fazer para herdar a salvação? Jesus Cristo disse que mandou cumprir a lei. Diz: opa, beleza, isso aí eu tenho feito desde criança. Aí Jesus Cristo manda ele sair e vender os seus bens e dar aos pobres, e ele nunca mais voltou. Ficou triste por ser rico. Olha, a lei, ela é terrível para os homens. Como assim? O problema é que nós somos imperfeitos, e a lei, ela aponta os nossos defeitos. Todas as vezes que nós encararmos a lei, ela mostrará as nossas imperfeições. Lembra da luz que nós estávamos falando? Quanto mais perto dela, mais os nossos defeitos vão aparecer. Ela vai revelar as nossas falhas. Os homens não gostam de ser quem são. Os homens sempre criam uma reputação admirável, uma imagem bonita, uma história confiável. O seu objetivo é mostrar que são pessoas confiáveis, seguras, estáveis e sem fraquezas. Para manter esta imagem confiável, eles gastam muito do seu tempo e do seu esforço. Eles investem mais no que os outros pensam deles, do que aquilo que de fato eles devem ser. A religião e as obras, as boas obras, tem sido um meio usado por muitas pessoas para melhorar a sua imagem. Pessoas que nunca foram convertidas frequentam igrejas para darem a si uma reputação mais confiável. Políticos usam a religião para se mostrarem dignos, quando na verdade pouco ou nada se importam com os valores da fé dos fiéis. Associam a sua imagem à imagem de líderes religiosos para poderem ganhar votos e privilégios eleitoreiros. Afirmamos que quem tenta cumprir a lei para tirar vantagem dessa fidelidade acabará frustrado. Essa frustração não é porque o cumprimento da lei vai trazer prejuízos, pelo contrário, o cumpridor da lei viverá muito melhor do que aquele que rejeita a lei. A frustração recairá sobre este que quer se beneficiar da lei por uma simples razão. Quem se propõe a ser cumpridor da lei terá que cumprir toda a lei, cada item da lei, cada preceito da lei. Você poderia perguntar: mas isso não é bom, pastor? Sim, isso é bom. Se preocupar em cumprir a lei é bom. Só que todos nós deveríamos nos propor a sermos cumpridores da lei. Devíamos ser zelosos no cumprimento de cada um dos seus preceitos. A nossa vida seria muito melhor e muito mais segura. Mas veja o que Paulo diz. Diz: todos quantos são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas
as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Paulo não diz que as pessoas devem ignorar a lei. Paulo questiona aqui a tentativa das pessoas de depender da fidelidade ao cumprimento dos preceitos da lei. Ele afirma que a maldição da lei vai recair sobre a pessoa que tiver que viver e se beneficiar do cumprimento dela. Daquela pessoa que abandonar a graça de Deus para querer cumprir a salvação, porque ele se frustrará. E a frustração será produzida naquele que rejeitar a graça divina para mostrar que não é mal o bastante para merecer condenação, que pode ser bom e mostrará suas qualidades positivas no cumprimento da lei. Ele tentará mostrar que não depende de um Salvador. A questão é: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas da lei. Quem quebra um item dela quebrou todos. E quem quebra pelo menos um preceito da lei se tornará merecedor de toda a sua maldição. Por isso que se frustrará, porque ele tentará ser fiel em vários itens, mas ele vai quebrar algum. Ele não conseguirá ser fiel. O ideal é que cada cristão seja um cumpridor da lei, que tenha como alvo nunca desagradar ao Senhor, que sua vontade seja agradar a Deus em todos os aspectos da vida, porém, que não dependa dessa obediência para ser salvo, que dependa da obra de Cristo, da sua fidelidade, da sua perfeição, para que, dependendo de Cristo, mesmo que não consiga ser fiel como desejaria, não se sinta amaldiçoado, porque Cristo já levou sobre si a maldição da lei ao morrer pelos pecadores. A lei não foi cumprida por Cristo para que nós vivêssemos em oposição a ela. É comum ver pessoas se referirem à lei como algo a ser desprezado, e fazem isso porque entendem o fato de Cristo ter cumprido a lei. Isso faz com que nós não tenhamos que cumprir a lei. A lei é a revelação da vontade de Deus, de como nós, filhos de Deus, devemos viver. Devemos cumprir a lei, mas não podemos de maneira nenhuma depender dela para a nossa salvação. Então, em segundo lugar, nós veremos que é inútil tentar se justificar na obediência à lei. É evidente, segundo Paulo, que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Quando uma pessoa faz uma prova, a prova tem 10 questões, ela acerta 9, ela pode tirar 10? Não, por quê? Porque ela errou uma. Mas ela diz: ô professor, mas eu acertei 9. Não adianta. Ao fato dela ter errado, não dá para ela a excelência. Ela errou. Imagina que uma pessoa tenha vivido uma vida inteira corretamente. Aí quando um dia ela resolve roubar, por exemplo, e a polícia pega essa pessoa no roubo, ele vai chegar dizendo: ô policial, mas eu nunca roubei na vida, é a primeira vez. Ele diz: pois é, e tu vai para a cadeia porque roubou. Então ninguém pode se justificar pelo cumprimento das leis que você cumpriu. Se você quebrar um item, você vai ser condenado a si mesmo. A lei, ela não fará ninguém justo diante de Deus. A lei revelará que todos somos pecadores. A tentativa de se justificar no cumprimento da lei vai revelar que, na verdade, esse pecador faria tudo aquilo que se propôs deixar de fazer para mostrar que poderia não fazer. Olha, para você entender isso, quando diz assim: eu não vou mentir para mostrar que eu não sou mentiroso, e aí ele se esforça o tempo todo para não mentir. O que na realidade está mostrando isso? Que se não fosse essa ênfase em não mentir, em falar a verdade, ele mentiria. Imagina um homem dizer: eu não vou trair a minha mulher, e ele diz: eu não vou trair. O que ele está dizendo para si mesmo é que ele, de fato, trairia, se não fosse aquele esforço por não trair. Então veja, essa tarefa é frustrante, pois revelará o contrário daquilo que ele se propôs fazer. Os nossos esforços, eles não nos salvam da culpa e da certeza do castigo divino. Os nossos esforços para obedecer à lei revelará toda a maldade que há impregnada em nosso coração. Quanto mais quisermos mostrar que podemos ser bons aos olhos de Deus,
mais nós revelaremos que somos merecedores da sua ira. E isso por quê? Porque por natureza nós vamos revelar tudo aquilo que provoca a ira de Deus e que está guardado em nosso coração. A rebeldia está gravada no nosso coração. Algumas figuras se tornaram conhecidas no meio religioso pela sua tentativa de alcançar a justiça pelos esforços, pela penitência, pela autoflagelação, pela doação de bens e pelos votos de pobreza. Esses homens, alguns deles se tornaram santos para alguns homens, porém, eles não se tornaram justos diante de Deus. Um deles, hoje tido como santo católico, ele construiu uma casa suspensa e viveu nessa casa por mais de 20 anos sem pisar no chão. Um santo separado. Para garantir a pureza da sua alma, ele se castrou, ele decepou seus órgãos sexuais, e isso fez inutilmente, porque ele descobriu que os desejos estavam na sua cabeça e não nos órgãos sexuais, eles não foram apagados da sua mente e do seu coração. Outro, que lutou muito para buscar a justiça própria, foi Martinho Lutero, o grande reformador. E a compreensão da graça de Deus mudou toda a sua história. A sua vida foi marcada pela luta em busca da justiça divina. Ele queria se sentir salvo, ele se esforçava, ele se castigava, ele se flagelava. No cumprimento das tarefas do convento onde ele estava, ele era extremamente zeloso, mas ainda assim ele não deixava de se sentir o pior dos pecadores. Enquanto Lutero tentou depender de si e das suas obras, ele viveu angustiado e perturbado. Foi isso que Paulo diz: é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Devia ser algo óbvio, mas não é. Os homens tentam alcançar o inalcançável, tentam dar a si uma posição superior àquilo que lhe é impossível. Todos tivemos de ser salvos porque todos somos pecadores. A salvação não poderia ser conquistada ou adquirida, ela é doada. A justiça de Deus somente foi cumprida em Jesus, o único justo. Jesus, ele se fez carne, se fez homem, habitou entre nós, se tornou perfeito homem para, como cordeiro, estar habilitado para morrer por outros homens. A morte de qualquer outro homem teria sido uma morte merecida e justa, visto que o salário do pecado é a morte. Por isso foi necessário que um homem sem pecado se sacrificasse em favor dos outros homens pecadores. Lutero só encontrou a paz ao ler na Bíblia a mensagem de Paulo: o justo viverá pela fé. Quando descobriu que poderia crer em Cristo e depender dele, ele encontrou a paz que tanto buscava. A partir daí ele passou a viver, não tentando cumprir a lei para ser salvo, mas ele passou a viver debaixo da graça e da misericórdia divina. Aí então nasceu a Reforma Protestante. Em terceiro lugar, nós veremos que pelo cumprimento da lei, o indivíduo viverá, mas não será salvo por ela. Veja, ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Não há nenhum texto bíblico que nos incite a rejeitar a lei. Pelo contrário, a Bíblia afirma que a lei é justa, é pura, é perfeita e ela é santa. Cumprir a lei só nos trará benefícios. Nos rebelarmos contra ela nos traria malefícios e prejuízos. No item anterior, Paulo argumentou sobre a inutilidade de tentar alcançar a justiça pessoal através do cumprimento da lei, pois a lei revela quem somos, pecadores e transgressores. Mostrou que temos de crer em Cristo e assim a sua fidelidade e justiça nos serão imputadas. Assim nos tornaremos justos pela fé e não por termos nos esforçado para alcançá-la. Paulo afirma: ora, a lei não procede de fé. Medite bem nessa informação. Ela revelará a lei, a tentativa de obedecer à lei,
revelará a oposição que o pecador, que deseja alcançar a justiça através da obediência à lei, ele faz a oposição à justiça ofertada gratuitamente pela graça de Cristo. Aquele que quer alcançar a lei através da obediência, ele rejeita a salvação, ele rejeita Cristo. Por quê? Porque ele quer mostrar que ele pode chegar lá sozinho. A lei, ela não procede de fé. Por quê? Porque quem se esforça para cumprir as exigências da lei, ele não está revelando confiança na obediência de outro. Ele se esforça para revelar o quanto é bom e capaz. Ele crê e depende de si mesmo e não de outro. Por isso é que a lei não depende de fé. Ela depende do esforço pessoal, da dedicação de quem se propõe a cumpri-la. Ao chegar nesse ponto, Paulo trata de outro aspecto muito importante. Ele diz: aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Esta é uma verdade. Quem é cumpridor da lei vive muito melhor do que quem é infrator da lei. Seu João, por exemplo. Seu João começou a trabalhar muito cedo. Sempre pagou as suas contas, seus impostos, tudo em dia. Nunca ficou devendo nada a ninguém. Do trânsito, seu João é o exemplo. Nunca ultrapassa a velocidade, obedece a todas as regras. A sua vida conjugal anda muito bem, pois seu João respeita a sua mulher e não procura outras. Criou seus filhos com a mesma disciplina que fora criado. Seu João é um exemplo de honestidade. O que ele merece por isso? Nada. Tudo o que ele fez durante toda a sua vida foi em cumprimento às obrigações. Seu João nunca receberá um diploma de melhor motorista, de melhor pai, de melhor marido ou de homem honesto. Ser um bom pai, ser um bom marido, ser honesto é uma obrigação. Deixar de ser é que seria um problema. Paulo afirma: aquele que observar os preceitos da lei, por eles viverá. Quem obedecer à lei não temerá a polícia, não viverá cercado de culpas e de medos, não será oprimido pela sua mente, será respeitado pelas pessoas, terá uma boa reputação e será tido como uma pessoa confiável e exemplar. Merecerá tudo isso, menos a salvação, pois salvação ninguém merece, todos carecem dela. As pessoas podem viver bem por serem cumpridoras da lei, elas não serão salvas por ter cumprido a lei. Será salvo quem crer e depender de Cristo, o Filho de Deus, que se fez homem e habitou entre nós. Foi perfeito em vida e cumpriu a lei de Deus. Quem recebe a justiça, essa justiça de Cristo, é salvo por Deus. Quem rejeita a justiça de Cristo, já está condenado. Isso nos leva à última afirmação do texto. Cristo, ele se fez maldição em nosso lugar. Observe no seu texto. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Em Apocalipse 5, nos fala de um livro. Esse livro é todo selado por dentro e por fora, e ele não poderia ser aberto por ninguém. O texto diz que ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra foi achado digno de abrir aquele livro. Também diz que do mundo espiritual, nenhum outro ser seria capaz de abri-lo. Diante dessa impossibilidade, sabendo da importância daquele livro, João chorou. Então um ancião veio a João e disse: não chores, João. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Esse livro é o livro da nossa vida, do resgate, da libertação dos oprimidos. Jesus, o Filho de Deus, é o resgatador. Ele veio nos resgatar das trevas e nos levar para a luz. Ele veio pagar pelos nossos pecados. Ele pagou para que nós mesmos pudéssemos ser salvos, porque nós não poderíamos pagar pelos nossos próprios pecados. Porque a morte de um pecador seria a execução da pena,
seria a condenação, a penalidade que a lei traz por causa do pecado. Nenhum homem poderia morrer por si, por isso Jesus morreu. Na saída do Egito, Israel, ele experimentou a graça do Senhor. O último ato que aconteceu ali no Egito foi a morte dos primogênitos. Deus deu uma ordem para que todas as famílias de Israel imolassem um cordeiro. O sangue do cordeiro deveria ser passado dos umbrais das portas e a família dentro da casa deveria alimentar-se somente dele. Nas casas protegidas pelo sangue do cordeiro não houve nenhuma morte. Nas outras, os primogênitos morreram. O cordeiro morreu para que houvesse vida na casa de Israel. O sangue do cordeiro marcou a casa e propiciou vida. Mas a gente tem que levar em consideração que alguém precisou morrer. O cordeiro precisou morrer. A justiça divina, ela tem de ser executada. Um juiz, ele não pode simplesmente libertar um réu culpado de um crime. Ele terá de condená-lo. A justiça exige a punição do culpado. Todos nós somos culpados. A condenação pesa sobre os nossos ombros. Deus ele não poderia simplesmente nos perdoar. A sua justiça precisa ser satisfeita. O culpado tinha de sofrer a pena. Foi por isso que Deus imputou sobre Jesus o pecado daqueles que ele escolheu salvar. Cristo foi levado à cruz como o pior dos pecadores. Pior porque ele não estava sendo punido pelos seus próprios pecados, mas ele foi punido por causa do pecado dos homens do mundo inteiro. A carga de pecados colocados sobre Jesus foi enorme. Ele levou sobre si todos os nossos pecados. Por isso que Paulo diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Cristo não merecia condenação. Ele não era culpado. Ele não devia nada. Mas mesmo sendo puro e inculpável, ele foi condenado o mais perverso da história, porque ele levou sobre si o pecado da humanidade. Isaías 53, versículos de 4 a 7, encontramos a promessa da nossa redenção. O profeta revela que nós seríamos salvos da ira de Deus ao dizer: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Meus irmãos, esse é um dos textos mais belos da Bíblia, que fala a respeito de Cristo morrer na cruz. A morte de cruz era a morte mais humilhante possível. O criminoso era exposto diante de todos, que passavam, xingavam, humilhavam. A sua acusação era exposta sobre a sua cabeça, como colocaram a acusação lá, dizendo: Jesus, Rei dos Judeus. A pessoa que era crucificada, ela morria aos poucos, num sofrimento longo, onde a cada momento a sua capacidade de respirar diminuía até que sufocasse e morresse. Morrer a morte de cruz era uma maldição que ninguém gostaria de sofrer. Por isso Paulo diz: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Mas Cristo sofreu essa morte como objetivo: cumprir a justiça do Pai e assim também salvar os homens. O texto diz: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, chegasse até nós. Ao abençoar Abraão, Deus disse a ele: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Muitos anos se passaram entre Abraão e seu descendente. Jesus, o Filho de Deus, ele sendo descendente de Abraão, ele veio ao mundo para fazer com que a bênção de Deus chegasse a todas as famílias da terra. Elas não seriam abençoadas por terem o sangue,
mas por crerem no seu descendente. Tomar posse da salvação é uma questão de fé e não de obras. Se a pessoa não tiver fé, ela não usufruirá da salvação. Por isso, Paulo afirma, a fim de recebermos pela fé o Espírito prometido. Paulo finda o seu argumento reafirmando a necessidade da fé para ser salvo. O pai ofertou seu filho. O filho se ofereceu para morrer e morreu a pior morte. Agora, a nós, cientes dessa verdade, devemos crer em Cristo, crer que Ele fez tudo o que era necessário para sermos salvos e depender totalmente dEle. A sua obra foi completa, não resta mais nada a ser feito. A obra de Cristo foi completa. Crendo nele, nós somos salvos. Por rejeitar essa verdade, é que pessoas buscam cumprir a lei. Desejam ser merecedoras da salvação pelas obras da lei, porque rejeitam a graça. Nesse estudo nós vimos que essa expectativa causa frustração. Por quê? Porque ao quebrar um item da lei, ele vai sentir todo o peso da maldição. É como aquele crente que diz que ele é salvo, mas porque pecou ele perdeu a salvação, ou a maldição da lei. Aí ele vai lá e faz tudo certinho de novo, ele sente que está salvo, mas aí ele vai e comete um pecado, olha o peso da maldição. Quem tenta obedecer para conquistar, ele sente toda a maldição da lei. Também vimos que ninguém será justificado pelas obras da lei, mas crendo em Jesus Cristo, nós teremos uma vida tranquila, sem culpa e cheios da paz que somente o Senhor pode dar. E no final, quando Cristo voltar, seremos recebidos da sua glória. Creia nessa verdade. Irmãos, nesse estudo nós tratamos sobre o tema: a lei não abençoa, ela só amaldiçoa. Nele nós vimos que quem tenta cumprir a lei para ser abençoado se frustrará. É inútil tentar se justificar na obediência à lei. Também pelo cumprimento da lei, o indivíduo viverá, mas não será salvo por ela. Cristo se fez maldição em nosso lugar. Espero ter ficado claro. Não espere ser salvo pela lei. Dependa unicamente da graça de Deus, em Cristo Jesus, e assim você terá total e plena certeza da salvação, porque Ele não deixou nada para ser feito, Ele completou a obra. Aquele que crê já está salvo, e aquele que rejeita Cristo já está condenado. Que nós possamos ter a paz que essa verdade nos traz, a paz daqueles que dependem de Cristo, que vão fazer de tudo para obedecer à lei, mas sabendo que se não cumprir, deve se levantar e tentar cumprir, porque a maldição da lei, ela já foi cumprida em Cristo. Ele já levou a maldição da lei. Nós agora somos salvos pela graça e misericórdia dele. Amém?